This call is now being recorded. Olá, boa noite. 23 de setembro, uma noite super especial aqui na Uneduca com a galera de enfermagem. Nós estamos aqui, eu, Rogério Gomes, da Escola de Negócios, fazendo uma jornada empreendedora com os alunos de enfermagem. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, trazendo uma galera super especial, professores, doutores, mestres, enfim, empreendedores, né, de sucesso, executivos, que vão falar para vocês a experiência deles, né? Então a gente vai fazer para organizar para quem está assistindo depois, então gravado, né? Aí no YouTube, enfim, no Google Meet. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por acompanhar, né, esse evento tão bacana da jornada empreendedora aqui e a gente falar de empreendedorismo com vocês. Muito bem. O formato é assim, nós temos 5 convidados, né? Rapidamente aqui, né, os convidados, a doutora Luísa Dalben, a Mariana Paschini, o Emerson Oliveira Lima, a Graziela Gemiani Piazza e a Natália Meloni, ok? Nós vamos fazer a sequência da apresentação, né, para a gente poder falar o currículo e tal, e eles vão falar por 10 a 15 minutos cada um, e no final a gente faz um debate. Então, anotem suas perguntas, tá bom? Aplaudam no final de cada fala, façam barulho, pode ser em libras também, mas participem pelo chat também, deixem comentários, que tudo isso fica gravado e a gente manda também para os nossos convidados, ok? Para começar essa noite, então, muito animado como sempre, né? Bora lá. Estamos aqui, então, no nosso segundo encontro da jornada Garagem de Negócios, do curso de enfermagem do Grupo Uneduca. Desta vez o tema é Despertar do Empreendedorismo. Por isso que trouxemos empreendedores da área de enfermagem, né? Vou apresentar, então, nossa primeira palestrante e participante, ela que é executiva com sólida formação em enfermagem, educação pela USP, administração e serviços de saúde, membro do Grupo Técnico de Estudos de Deshospitalização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, responsável pelo Núcleo de Assistência Domiciliar, Rebranesp, membro da SUPRASP, Sociedade Brasileira de Segurança de Pacientes, da diretoria da Ferroesp e da Sindirosp desde 2005, Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, atua e pesquisa sobre cuidado transicional em conjunto com docentes da Unifesp, docentes da pós-graduação da FECS, membro das bancas de mestrado e doutorado da Unifesp, EUESP, FUMERP, FIAC, FGV, mestre e doutora em Ciências de Saúde pela EUESP, fundou a Dalben Home Care em 1992, atualmente membro do Conselho de Administração do Grupo Dalben. Estou falando da nossa primeira convidada, a doutora Luísa Dalben. Bem-vinda, uma salva de palmas para ela. Bem-vinda, doutora Luísa. Muito bom, bem-vinda. Eu vou compartilhar aqui a apresentação da doutora Luísa, então, e já combinamos anteriormente que ela vai pedindo, eu vou passando os slides para ela, tá bom? Eu acho que ela saiu, Rogério. Ela caiu? Não acredito. Eu acho que ela caiu. Esse mundo online, né? Voltou, doutora Luísa voltou. Caiu. Doutora Luísa, só abrir o microfone, eu estou compartilhando aqui a apresentação da professora. Para a gente começar aqui, tá bom? Muito bem. Ok. Vamos lá. Ele não vai abrir o modo de apresentação que eu já testei aqui e não deu certo. Então eu vou passando os slides aqui assim, para que dê certo, tá bom? Doutora Luísa, seus 15 minutos. Fiquem à vontade, bem-vinda. Bom, inicialmente eu agradeço o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, e principalmente com as colegas que vão participar deste encontro. E falar sobre despertar do empreendedorismo me remeteu a muitas lembranças, porque faz muitos anos que eu trabalho na área, né? Eu acho que a minha idade já revela essa questão. Então, sou formada há muitos anos pela Escola de Enfermagem da USP, como o Rogério já me apresentou,
Eu acho que assim, o momento do meu start para realmente sair da área hospitalar, que eu estava já atuando já há muitos anos no Hospital 9 de Julho, na área de cuidados críticos e de educação continuada, foi porque eu comecei a me questionar. E como são muitos alunos que estão aqui presentes, eu queria falar o seguinte, que mesmo na época em que eu era estudante de enfermagem, eu acho que eu sempre pensava um pouco fora da caixa, no sentido de que eu sou filha de imigrantes japoneses que lutaram bastante para se manter aqui no país, né? E meus pais sempre falavam assim, estuda, que é o único bem que nós vamos conseguir te dar. Eu sou filha caçula de 6 irmãos, mas eu sou filha temporão. Então, significa o quê? Que mesmo sendo a mulher, né, a caçulinha da família, toda mimadinha, mas eu fiquei com a missão de cuidar dos meus pais idosos, né, com várias comorbidades. Então, acho que isso também te remete a uma questão assim, muito importante de ficar sempre olhando para os lados. E na época que eu era enfermeira do Hospital 9 de Julho, na educação continuada, muitas atividades me eram cobradas no sentido de que algumas visitas fora, né, do país, que vinham até conhecer lá o hospital, ou mesmo os professores da faculdade da administração da USP ou da própria GV, e a administração falava, olha, você atende esses professores. E aí eu sempre me questionava por que eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Então, eu fui sempre buscando muitas oportunidades. Então, acho que nesse momento assim de grande, vamos dizer, até um pouco de insegurança, mas eu enxergava como uma grande oportunidade. E é isso que eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, né, nos ouvindo, nos vendo, porque vão pensar, mas eu preciso demorar tantos anos para abrir um negócio como a Luísa? Não, gente. O enfermeiro, por si só, já é um empreendedor nato. É assim que eu enxergo. Nós temos um empreendedorismo social nato em nós, pela nossa formação humanista, sabe? Que a gente sempre quer o bem do paciente, né? Eu acho que só precisamos ter uma noção melhor, inclusive, do próprio mercado. Então, quando o Rogério me colocou aqui esse tema sobre o despertar do empreendedorismo, eu sempre fico pensando nessa questão mesmo, o que me levou a sair um pouco dessa área. E eu me lembro muito que eu me questionava muito quando a administração me chamava na sala dela, né? Uma administradora que eu admiro muito, eu aprendi muito no hospital, que ela me dizia assim, mas por que fulana de tal não fez isso? Era da educação continuada, né, pessoal? E aí eu falava, mas, gente, está faltando isso nessa empresa, está faltando aquilo nessa outra, na empresa. Então, eu não era feliz. E o marco maior foi quando vários pacientes, no momento da alta, olhavam para mim desesperadamente, né, e perguntavam, e agora, o que eu vou fazer? Eram pacientes com uma colostomia recente, ou um outro tipo de tratamento, e aquilo me doía muito no meu coração. E foi na Faculdade de Saúde Pública da USP que eu fui fazer o curso de administração, onde eu fui estudar vários sistemas fora do Brasil. E foi aí que me despertou essa possibilidade, além de ter uma pessoa muito próxima, né, que ficava questionando, por que você não abre um negócio? Já que vocês estão aí, eu acabei de voltar lá da Inglaterra e viu lá um congresso de enfermagem. Então, o que eu sentia, que eu tinha uma bagagem científica muito arraigada, eu era muito segura de cuidados críticos de pacientes. Quando eu estava estudando outros sistemas, eu sabia que o Brasil também iria envelhecer, como os outros países envelheciam, né? A tecnologia iria realmente avançar
porque lá fora os pacientes já eram cuidados em domicílio. Aqui no Brasil ainda era muito recente, né? Alguma coisa muito, muito embrionária, vamos dizer assim. E um outro aspecto também que a gente estudava bastante era que o custo iria aumentar na área da saúde, porque a tecnologia avança, mas isso aumenta os custos. Então, isso tem sido uma realidade, né? Então, na verdade, eu não estou conseguindo ver a tela aqui, que está a apresentação. Eu não sei em que momento que está, Rogério? Eu pus no segundo slide, o cuidado no que eu segundo? preciso. Tá Pode bom, ser? obrigada. Quer que ande um pouco mais? Está no segundo slide? Tá no Tá segundo bom. slide. Tá. Não pode deixar aí no segundo mesmo, né? Então, desde o início, o que eu queria mesmo era ter a possibilidade de dar ao paciente um cuidado personalizado, um cuidado digno. E aí, o próximo, Rogério, então, por favor. Como eu já falei, a segurança, né, que eu tinha mesmo, uma autoconfiança era muito grande da minha parte, e eu tinha um capital, o capital financeiro, porque eu tinha vendido um imóvel, tá? Enquanto solteira, né? Mas eu tinha um capital muito grande, que era o relacionamento. E isso que eu acho que o fato da gente trabalhar, isso nós ganhamos esta confiança e este relacionamento, que foi o que me fez andar muito, muito avante com a empresa. Lembrando que, na época da administração, eu escrevi todo o escopo da empresa, e em janeiro de 92 nós começamos o horário de dedicação. Logicamente, eu trabalhava no hospital, então eu ia antes do horário de trabalho, na hora do almoço e após o horário, né, do meu trabalho. Ou seja, eu trabalhava dobrado sempre. Mas uma das coisas importantes era qualidade, que é a sistematização da assistência de enfermagem na época, né? Prontuário do paciente e a capacitação dos profissionais, que eu realmente eu acreditava muito nessa questão mesmo. Próximo, Rogério, por favor. Então, a questão dos sonhos, ou seja, começar um negócio, né? Parece assim algo interessante, importante. E foram 3 anos que eu fiquei no hospital e na empresa. Foi quando eu decidi, em março de 94, só ficar na empresa, achando que eu ia ter mais tempo para ficar com a família. Doce ilusão, né? Porque você trabalha 24 horas, 7 dias da semana. Isso é verdade, tá, gente? No entanto, em termos financeiros, depois de 3 anos, que naquela época falava assim, olha, o retorno financeiro, o ROI da tua empresa só é daqui 3 anos. Eu encontrava os professores, que eram meus mestres, que me davam maior força. Então, eu tinha certeza de que aquele dinheiro, daquele investimento, eu ia só ter retorno dentro de 3 anos. Então, esses sonhos, eles parecem assim, maravilhosos, né? Mas tem muito desafio pela frente. E o maior desafio era superar as dificuldades do mercado com as operadoras de saúde que não credenciavam a nossa empresa. Então, todos os pacientes, 100% eram particulares ou de empresas em que eu levava uma solução. O Rogério falou muito, muito da questão do conceito, né, do empreendedorismo, que é levar solução para as pessoas. Então, a nossa empresa, na época, já levava solução para as empresas. Ou seja, eu cuidava de pessoas que caíram do palco, que viajaram pela empresa, entenderam? Eram problemas trabalhistas, mas que a empresa tinha que arcar. Ou famílias que estavam muitos anos internadas no hospital e que queriam ir embora para casa. Então, foram esses os meus primeiros pacientes. E como eram de longa permanência, ou seja, o paciente entrava, mas ele não tinha alta, porque eram de longa permanência, entenderam? Então, se eu tinha um paciente num primeiro ano, 2, 3, e sempre era acumulativo. Então, para convencer as operadoras, o que eu precisava? Convencer que
as horas diárias da assistência de enfermagem. Então, eu fui buscar no mestrado. Também foi um desafio, né? Porque entrar no mestrado, tinha que ser um mestrado, logicamente, eu sou da USP, mas eu queria fazer lá mesmo também. Não tinha tanto dinheiro para pagar uma particular, né? Tem que pensar em tudo isso também, né? Inglês, ou seja, você precisa se preparar para isso. E aí eu consegui fazer, então, a adaptação de um instrumento para dimensionar as horas por dia, diárias do paciente. E depois, logo em seguida, eu ingressei no doutorado para dimensionamento de pessoal. Esses artigos estão publicados, que é o que... eu, inclusive, Rogério, eu autorizo você dar para os alunos, tá? Depois eu posso até escrever essa... Incrível, muito bom. Não, porque eu acho que o conhecimento, ele deve ser socializado. É assim que eu penso, que eu acho que faz parte, tá? Né? Eu até me formei numa escola pública e é uma forma de retribuir também. Então, no doutorado, o que acontece? Eu já fui visitar vários serviços de assistência domiciliar fora do país. Isso me deu um gás, gente, um gás assim, de que eu realmente estava no caminho certo. Foi uma época muito boa que eu fiz isso, né? Visitei Dinamarca, na Alemanha, ó, e também na própria Suíça, em Genebra, que eu tinha uma amiga muito importante. E nesse período eu fui sendo reconhecida, né? Porque era algo pioneiro no Brasil. O fato de você também estar qualificada, isso dá um reconhecimento. E aí fui chamada para palestras, recebi vários prêmios, convites, congressos, né? E congressos específicos da área. E aí eu fui buscar qualificação, ou seja, alguém tinha que dizer, a Dalben é a melhor do mercado. Então, nós nos preparamos e recebemos o reconhecimento da Joint Commission International em 2012. Só que, vejam, o mercado em 2014, 2015, não sei se vocês lembram, acho que os colegas são tão jovens, né, que eles não devem lembrar, né, Rogério? Nós que somos jovens há mais tempo, professor. O Brasil passou por uma crise muito grande e nós que somos empreendedores, a gente sofreu muito. E aí, por isso que eu estou dizendo para vocês que quem é empreendedor sempre precisa estar muito atento ao mercado. Aí eu tinha um desafio. A minha empresa, que era familiar, né? Que era familiar até então, nós decidimos profissionalizar a empresa. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, são da área da saúde, mas não estavam preparados, sabe? Porque eu acho que não é porque é da família, mas as pessoas precisam se preparar para poder fazer a gestão do negócio. São coisas diferentes, né? E atrair talentos, né? Inovação, adaptação a essa tecnologia, controle das emoções, isso não dá mais para ser só emoção, e sim tem que ter razão. E, coincidentemente, na época, eu encontrei um grupo de pessoas aqui, né? E aí eles são investidores anjos, ou seja, eles trabalham na área, são de várias indústrias, complementam o meu conhecimento, que é o técnico, e é muito interessante. Então, nós determinamos esse plano de sucessão. Próximo. Então, Nossa, parece que está errado. Nossa, tá muito estranho. Esse não. Qual é o próximo? Esse é o próximo. Até o próximo. Pode, já foi. Mais um? Próximo, já falei. Então, próximo, por favor. Isso. Então, como o Rogério falou, ele já comentou que eu faço parte também de um grupo técnico de deshospitalização da Secretaria da Saúde desde 2015. E quando eu mostro essa figura do SUS, eu sou apaixonada pelo SUS. Então, eu sei que vários colegas vão falar sobre o SUS. Cada vez que eu estudo o SUS, eu acho que assim, ele é ótimo, ele é excelente, tá? A única coisa é que tem uma demanda enorme, né?
Então, na atenção domiciliar, tem vários cadernos que vocês podem estar olhando aí, né? Tá vendo? Que foram publicados em 2012, 2013, 2015, também específico de terapia nutricional. Em 2016, eu revisei, enquanto Rebraensp, né, que é a Rede Brasileira de Segurança do Paciente, a segurança do paciente no domicílio. E também escrevo vários artigos, capítulos de livros nesse sentido. Em 2020, vejo como a atenção domiciliar ela é importante. Tem esse caderno também do Ministério da Saúde sobre atenção domiciliar na atenção primária. E nos próprios SUS já se pratica o genograma e o ecomapa. Aqui no setor privado, a gente também faz isso desde lá do início. O próximo, Rogério. E nós aqui, enquanto Dalben, nós, como a gente tem os pacientes particulares, mas com a vinda dos meus sócios, a gente começou a ver com a crise que as famílias também não tinham mais dinheiro para pagar, certo? Então, aí todos eles começaram a ser de planos de saúde, de convênios. Então, a nossa empresa, que antes era 80% particular e 20% de convênio, começamos a ter que inverter. Ou seja, hoje, praticamente, 90% é de convênio, né? E 10%, 15% de particular. Então, só que essa virada, gente, não é fácil, porque você tem que ter toda uma estrutura, e depois a gente pode até estar discutindo essa questão. Aí eu coloco que a segurança do paciente no domicílio ela é primordial. Então, nós temos que pensar que na medicação, no transporte, na segurança desse medicamento, na temperatura e como ela é guardada lá na casa do paciente, na capacitação das equipes, isso é fundamental, porque nós não temos ainda, pelo menos não tínhamos, e eu acredito que só 2 universidades já colocaram no currículo da formação do enfermeiro, a atenção domiciliar. Trabalhar na casa da pessoa é um outro mundo, né? O paciente é quem decide se ele vai permitir ou não a entrada da pessoa. E aí o trabalho é sempre uma equipe interdisciplinar. Então, aqui eu estou mostrando nessas figuras aí, principalmente o medicamento que é termossensível, né? Como que ele é armazenado, a gente é responsável pelo gerenciamento do lixo e, principalmente, na comunicação. Então, lá no início, né, eu trabalhei, os jovens nem sabem o que é isso, né? É pager, a gente tinha um bip, aí o telefone não era telefone maravilhoso celular, assim, era telefone de orelhão, sabe? Então, hoje, eu tenho em todas as casas o smartphone, eu tenho o prontuário eletrônico. Gente, as baterias do aspirador é bateria que dura 8 horas. Eu tenho no break nas casas para ventilação mecânica. Então, tudo isso mudou, facilita o nosso dia a dia. E com a vinda dos meus sócios, e o que acontece? E também a gente analisou bastante o mercado, as famílias estão muito mais reduzidas, o paciente está saindo muito mais rápido do hospital, com vários dispositivos, né, dispositivos para os alunos que estão assim mais em estágio, até vão entender, que é gastrostomia, jejunostomia, traqueostomia, ventilação mecânica. Então, esse tipo de paciente, quando a gente leva para casa, eu já levei muito paciente com todos esses dispositivos para casa. Mas agora é muito mais difícil, porque as famílias estão muito reduzidas. As casas são menorzinhas, né? Não dá para a gente colocar um paciente com todos esses equipamentos. E com a vinda desses meus sócios, o que a gente pensou? Em criar um local em que esses pacientes permanecem para fazer essa transição do cuidado. Então, o próximo, Rogério, por favor. Então, assim, o próximo slide, isso. Assim, nós temos hoje 2 hospitais de transição. Esse que nós estamos projetando aí é da unidade do Tatuapé, que é aqui um bairro aqui de São Paulo,
Essa unidade nós compramos, ela já estava assim, funcionando, né? E nós adaptamos para toda a vigilância sanitária, porque as empresas de atenção domiciliar têm todo um regimento e uma legislação específica que todos precisam cumprir, que é a RDC-11 da Anvisa, que todos os enfermeiros precisam saber, porque vocês vão avaliar se vão querer trabalhar nessas empresas, se vocês também vão poder não receber esse tipo de cuidado, né? Então, nesse hospital de transição, o que vocês observam? Os quartos são extremamente amplos, os banheiros muito mais, porque a gente faz todo o treinamento dessas famílias para poder ter alta. E aí, quando o paciente tem alta, em torno de 60 dias, 90 dias, ele praticamente vai só com a necessidade de um acompanhante ou de um cuidador familiar, porque a gente já conseguiu decanular esse paciente, já conseguiu passar por via oral a alimentação, e esse hospital tem assim, a finalidade da reabilitação, cuidados paliativos, e alguns são de longa permanência por decisão própria do próprio convênio. Então, o próximo, Rogério. Doutora, estamos com 17 minutos. Ah, tá. Então, o próximo, não, é o próximo. É o próximo, só o próximo. Esse? Não? Isso. Então, aí nós temos lá na Borges Lagoa, este hospital também, que é o mais recente, que fica mais centralizado. Aí tem o vídeo, tem o link do vídeo para vocês todos poderem assistir. Tá? Muito obrigada. Uau! Muito bom! É terrível ter que escutar a doutora Luísa com tanta história, com tanta coisa bacana para falar. Obrigado, doutora Luísa, muito obrigado. Vou colocar o link aqui no chat aqui. Vou só parar de compartilhar aqui a tela. Para poder assistir o vídeo, né? Obrigada, viu, gente, pela atenção. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Professora Elaine já está aqui com a gente também. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Me desculpe pela demora, mas eu pude pegar um pedaço dessa fala maravilhosa da doutora Luísa. Muito obrigada, doutora, pela participação, viu? Obrigada a todos os convidados que estão aqui. Que noite maravilhosa, professor Rogério. Obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Nossa segunda convidada de hoje, ela que é mestre em Ciências da Saúde pela UNG, tem habilitação em ozonioterapia da UEA. Desculpa, eu tenho dificuldade com todas essas terminologias aí da área da saúde, né? Terapia pela Unicamp, graduação em enfermagem pela PUC, experiência em pesquisa clínica, consultora clínica em terapia avançada para tratamento de feridas e doenças inflamatórias intestinais, sócia e proprietária da Stay Care Sorocaba. Estou falando, boas-vindas para a mestre Mariana Bratcher Paschini, bem-vinda! Obrigada! Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, gente, falar depois da doutora Luísa é complicado, né? Ai, que orgulho poder estar participando desse momento. Eu queria dar 10 minutos do meu tempo para ouvir mais um pouco ela, gente, que é incrível, né? Uma história de vida incrível. Eu vou pedir para o Rogério passar um pouquinho da minha história para vocês. Eu queria aproveitar para falar para vocês que a área da enfermagem é uma área, né, gigantesca, vasta, maravilhosa. Eu tive oportunidade de trabalhar com áreas incríveis, que eu sou apaixonada. Eu falo que eu faria... Olha lá, pode mandar o currículo. Manda que você vai ter sucesso com a doutora Luísa. Eu tive oportunidades incríveis na minha carreira. Eu tenho 27 anos de profissão entre a área técnica, e eu acho que
A área do empreendedorismo é até uma área... Eu comecei até tarde, né? A doutora Luísa é pioneira na área de empreendedorismo no Brasil, junto com a dona da franquia, que eu sou franqueada. E essa oportunidade é uma oportunidade, inclusive, de falar que na enfermagem a gente tem um campo muito grande de tudo que a gente pode fazer, de que a área assistencial, a área hospitalar é muito pequena, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa clínica, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultora de uma multinacional. A gente tem amigos que trabalham em cruzeiros, fora do país, né? Então, cruzeiro na Disney, cruzeiros. Tenho amigas que são comissárias de bordo. Então, assim, a área da enfermagem é uma área muito vasta. E falar de empreendedorismo, para mim, é uma área que eu me apaixonei quando eu fui fazer estomaterapia. Na realidade, uma professora nossa da PUC plantou uma sementinha no segundo ano da universidade. Nós tínhamos uma disciplina chamada Biofísica, que nos mostrava a área da estomaterapia. E desde essa professora, a gente começou a aprender, ela era consultora por uma multinacional, e essa sementinha foi plantada. Eu demorei para fazer estomaterapia, porque eu fiz o caminho inverso da maioria das pessoas. Eu fui ter filhos primeiro. Eu tive 4 filhos, eu tive um aborto, mas eu tenho 3 filhos hoje. E sempre que eu ia começar a pós-graduação, eu estava grávida. Então, eu demorei um pouquinho para fazer pós-graduação. E quando eu comecei a pós, no primeiro dia que nós estávamos a caminho de Campinas, eu e a minha antiga sócia, a primeira conversa foi: vamos montar um consultório. E graças a Deus vocês têm aí uma experiência incrível com o Rogério de plantar essa sementinha do empreendedorismo. A doutora Luísa comentou, né, que a gente tem isso plantado em nós da enfermagem, né, do empreendedorismo enraizado, mas nós não temos isso na graduação. A gente não aprende a ser empreendedor na faculdade, a gente não tem essa disciplina, não sei hoje, né? Não sei como estão as universidades hoje. Mas, então, para mim e para minha sócia, foi um pouquinho difícil. Por isso que a gente até escolheu montar o consultório através de uma franquia, para ter um suporte, tá? Então, eu vou falar da minha experiência como empreendedora através de uma franquia, porque é a franquia que me dá todo esse suporte como empreendedora. Eu tenho uma experiência muito grande, eu já tinha mais de... Quando a gente montou a franquia, eu já tinha mais de 10 anos de experiência como enfermeira assistencial. Então, eu tinha muito estímulo de profissionais, de vários profissionais que eu tive contato, de me estimularem. Mariana, por que você não abre um consultório? Mariana, você tem muita experiência, você tem muito conhecimento técnico, você tem muita bagagem, você precisa mostrar mais isso. Mas eu não tinha segurança, eu não tinha coragem, não é nem segurança, eu não tinha coragem. A minha sócia era mais corajosa. E então, a Sueli Tuller, que é também uma pioneira no Brasil, que é a dona da franquia aqui no Brasil da Stay Care, que é a que eu faço parte hoje da franquia, ela montou o primeiro consultório de estomaterapia aqui no Brasil, e ela nos deu uma aula na pós sobre podiatria clínica, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é uma área da estomaterapia, e nós ficamos apaixonadas. A gente vai falar um pouquinho. Então, a Stay Care, ela foi montada a partir da experiência da Sueli. A Sueli também teve essa experiência em consultório, né? Ela fez a pós-graduação em estomaterapia e podiatria. Ela chama a Sueli Rodrigues Tuller. Ela é membro da Associação, né, Brasileira de Estomaterapia, na qual eu também faço parte, né? Então,
Estomaterapia está relacionada a estomias, feridas e incontinências. Depois, se alguém tiver alguma dúvida de todas essas palavras estranhas, eu fico totalmente à disposição para esclarecer para vocês. Então, ela também é mestra, ela fez mestrado aqui na PUC em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, tá? A estomaterapia é uma especialidade exclusiva do enfermeiro, então, e é uma coisa que a gente tem que se apropriar, né? Que tem muita coisa hoje que todo mundo pode fazer, então, estomaterapia é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. Bom, ela fez isso já, a franquia dela, ela já tem há mais de 13 anos. Pode passar, Rogério, por favor. Da estomaterapia, então, a gente também tem a podiatria clínica, que é um curso que você pode fazer tanto uma capacitação quanto especialização. Então, tem vários cursos de especialização em podiatria clínica, que são os cuidados específicos, né? Os cuidados específicos para os pés, principalmente os cuidados relacionados a pé diabético, tá? Então, começou na modalidade de pós-graduação Lato Sensu na USP, né, com o objetivo de avaliação e prevenção de lesões cutâneas. Quando ele se iniciou, era relacionado exclusivamente para prevenção de amputações, né, prevenção de lesões cutâneas e lesões no leito das unhas, e indicação de calçados adequados. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí as missões, a visão e os valores da franquia. Nossa missão, então, é prestar assistência de enfermagem especializada através de práticas baseadas em evidências científicas, em pessoas com estomias. Então, aconteceu isso com o presidente. Não sei se todo mundo sabe o que é estomia. Estomia é a abertura, qualquer tipo de abertura relacionada, então, pode ser uma traqueostomia, uma gastrostomia, jejunostomia, ou feridas agudas e crônicas, então, fístulas, cuidados com fístulas, drenos, catéteres, né? Complicações nos pés, relacionado também à incontinência urinária e anal, então, isso também, ileostomia, muito bem, Vinícius, né? Colostomia, ileostomia. A gente faz todo esse cuidado, todas as orientações, tanto para o paciente quanto familiar e cuidador, tá? Educação para o autocuidado e melhoria da qualidade de vida desse paciente. Nossa visão é possibilitar o acesso à assistência especializada nas principais cidades do país. Eu vou falar um pouquinho para vocês, que hoje nós estamos em 9 unidades no país todo. Valores, experiência, profissionalismo e atualização científica. Nós temos também a Stay Care Cursos, e a gente dá cursos no país todo. Pode passar, por favor, Rogério. Bom, a data da fundação da marca foi dia 13 de agosto de 2013. A Stay Care, antes, quando nós adquirimos, ela era franquia. E hoje ela é adquirida como licença de marca, que o Rogério depois pode explicar um pouquinho mais para vocês, que é mais a área dele, né? Então, ela é registrada, né, como Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa é a área dele, não minha. Então, o enfermeiro, antes a gente pagava uma taxa alta, eu paguei uma taxa alta de franquia, e nós pagamos um royalties mensal para poder fazer uso dessa licença de marca, para poder utilizar esses desenhos, esse designer, poder falar sobre isso, poder ter um advogado, um contador, entre outras coisas. A gente tem todo o suporte dessa franquia. Eu fiz, então, um pagamento de uma taxa alta. Hoje, quem for adquirir tem a licença de marca para fazer uso de tudo isso, só que é uma taxa menor, porque é só a licença do uso desse tipo de produto. Pode passar, Rogério, por favor. Bom, essa era a minha unidade anterior.
Aí, a gente tem vários protocolos, todas as unidades, a gente se reúne, né, mensalmente para discutir todos os protocolos que a gente utiliza, porque como nós somos uma franquia, como a doutora Luísa falou, a gente também tem que seguir várias normas, inclusive da vigilância. Então, para eu poder montar o meu consultório, a minha clínica, eu só posso montar se eu estiver seguindo todas as normas dos órgãos de saúde, né? E um dos motivos de a gente, só para vocês terem uma noção, que é uma coisa minha. Quando a gente foi adquirir a franquia, a gente assinou no final de 2015. A gente só conseguiu abrir no dia 12 de maio de 2017. Por quê? Quando a gente achava um lugar, a vigilância não concordava, porque precisa ter acessibilidade, precisa ter várias normas, a gente precisa seguir várias normas. Por outro lado, a franquia não concordava, porque precisava ser visual, precisava ser numa rua movimentada, precisava de vários critérios, tá? Então, quando vocês forem procurar alguma coisa relacionada a isso, precisa ter, procurar com bastante carinho e atenção. A gente precisa seguir alguns. Já estou acabando, gente, tá? E o que a gente faz, né? Vou explicar um pouquinho do que a gente faz. Hoje, há 4 anos atrás, quando eu montei a minha clínica, eu tinha 3 salas, 2 salas eram para atendimento, uma sala era o expurgo, que é obrigatório a gente ter para poder esterilizar os materiais, seguir todas as normas, como eu falei. E o ano passado, eu troquei de sócia, minha sócia foi embora para Portugal para fazer mestrado lá, olha que bacana, né? A gente pode atuar em outras áreas, ela está trabalhando hoje no Covid lá fora. E eu resolvi montar uma clínica multiprofissional, com fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, entre outras coisas. E hoje nós temos 9 salas na minha clínica. Então, por um lado, foi meio que um passo maior que minha perna, né? Porque a doutora Luísa se planejou, fez vários projetos, guardou dinheiro. Eu queria fazer um projeto melhor, porque eu queria atender o paciente como um todo. Pode passar, Rogério, só para eu falar um pouquinho mais das outras unidades, já estou acabando. Tudo que eu falei, né? Que a gente tem que seguir todos os protocolos, tem que fazer os testes de esterilização, pode falar, passar. Aí as unidades, tem unidade em São Paulo, em Santo André, em Sorocaba, eu e minha sócia, que é a Luciane Ribeiro, pode passar. A Carla e a Sueli Tuller são da unidade americana, a Mariana em Campinas, a Tatiana em Botucatu. A Eda e as meninas no Rio de Janeiro, pode passar, que é em Nova Friburgo. As meninas de Manaus, a Eliana, todo esse pessoal é de Manaus, que foi onde eu fiz o curso de capacitação em ozonioterapia, e tudo que a gente faz hoje, pode passar. Palmilhas e calçados terapêuticos, que está relacionado à podiatria. Então, é uma área incrível, que eu sou apaixonada, e tem um campo, assim, imenso para a área da enfermagem. E venham conhecer. Ó, massa. Uau! Muito bem! 15 minutos gravado! Ah! Muito bom, muito bom. Olha, é muito ruim ter que dar tão pouco tempo para vocês falarem de tanta coisa boa. Mas é bacana porque fica muito imagina. dinâmico. Eu tenho certeza que a galera vai assistir depois de novo para pegar alguns detalhes que passam, né? Muito O obrigado. mestrado eu tive que parabéns, né? apresentar em 3 minutos. Ah, é? É, pitch, Uhum. né? Quando eles vão fazer o pitch de uma empresa aqui, eles vão trabalhar com 3 minutos. A Mariana já contou, tá vendo? Foi 3 minutos. Legal. Bora lá, então. Agora vamos para o nosso terceiro, então, convidado aqui. Agora o enfermeiro, né? Vamos lá para o currículo. Vamos lá. Ele que é graduado em enfermagem pela Universidade 9 de Julho, possui pós-graduação em auditoria e mecanismos de regulação pela Fundação Unimed e Data Science e Informática na Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Já atuou como supervisor de regulação, consultor técnico em credenciamento, auditor de contas hospitalares, docente convidado do SENAC.
No momento, no setor de credenciamento de uma seguradora em São Paulo, gestor e palestrante da empresa Conexão Consultoria e Treinamentos, mais de 12 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. Barulho, palmas, pode ser em libras, para Emerson Oliveira Lima. Bem-vindo! Olá, Emerson, bem-vindo. Boa noite a todos. Seus 10 ou 15 minutos aí. Opa, deixa eu já ligar meu cronômetro aqui, senão eu me perco. Boa noite a todos. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite, tá, Rogério? Tá compartilhando um pouquinho aí da minha história, da história da minha empresa aí para vocês. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Vamos ver se fica ok, né? Se aparecer para vocês, me avise, por favor. Sim, já estamos vendo já. Conexão, consultoria e treinamentos. Tá certo. Então é isso. Muito obrigado aí novamente, tá? Falar um pouquinho aí da minha história, da história da Conexão. Eu sou... Vamos passar aqui para o meu histórico. Não trouxe muitos slides, tá? Porque se a gente for entrar a fundo aí, né, falar muito de auditoria, tem muita variação aí, tem muita vertente, acaba tomando muito tempo também, né? Então, eu tentei sintetizar da melhor forma possível aqui um pouco de informação aí para vocês. Então, o histórico, né, conforme o Rogério já mencionou, eu sou graduado lá pela Uninove, tenho umas pós-graduações em auditoria Estou ramificando um pouco para essa área de informática, de tecnologia também, né? Sempre gostei bastante de trabalhar com planilha, com dados, e aí eu concluí recentemente uma pós lá no ICE, né, de Data Science. Falando agora da auditoria, né? Faz 12 anos que eu estou nessa parte de saúde suplementar, né? Lá no comecinho eu cheguei a atuar um pouco na assistência, e a auditoria é uma coisa que, na graduação, a gente acaba não aprendendo muito, né? A gente, né, não sei, conforme foi passando o tempo e tal, mas, né, no meu tempo, talvez de alguns aí também, a gente acaba não tendo muito esse contato na graduação. Até ficar sabendo, coisa um pouco superficial e tal. Eu mesmo me recordo no último semestre, teve uma aula que a professora falou sobre auditoria e tal, né? Vai, puxa, legal, mas quando a gente está na graduação, sempre a maioria, pelo menos, tem aquele foco do assistencial, né? Então, conforme eu ia passando nos estágios, eu quero trabalhar com UTI, né? Puxa, daqui a pouco mudava, eu quero trabalhar com centro cirúrgico. Aí, isso de acordo com os estágios ali que ia passando e tal. Então, finalizei ali a graduação, desempregado, né, obviamente, e aí fiquei disparando currículo para tudo que é lugar, e recebi uma ligação num sábado, me chamando por uma entrevista para uma vaga de enfermeiro auditor. Você tem como, tal, participar? No sábado me entraram em contato comigo, na terça-feira tem uma entrevista aí e tal, né, empresa em São Paulo, para você trabalhar como enfermeiro auditor. Tem interesse de participar? Eu falei, tenho, né, desempregado, né, recém-formado, e aí eu falei, não, tenho sim, ok, vou participar, peguei, anotei tudo e tal, aí quando desliguei ali, falei, puxa, deixa eu ver o que é auditoria, né, aí fui lá pesquisar na internet, não tinha muita informação a respeito, não fazia ideia do que eu ia fazer, mas fui lá, participei, né, fui lá na entrevista, uma médica que era dona da empresa me entrevistou, e ela foi muito sincera comigo, porque quando chegou lá no fim, né, perguntou, e eu, recém-formado mesmo, e aí quando chegou lá no final da entrevista, ela falou, olha, Emerson, eu vou te contratar, porque eu preciso fechar hoje o meu quadro, que é de 16 enfermeiros. Sei que não vai dar certo, sei que eu vou te mandar embora, porque você não tem experiência. Mas eu tô já de saco cheio de entrevistar enfermeiro, não quero mais, então eu quero te contratar só para preencher essa vaga. Aceita? Tá bom, vamos aí, né? E aí, com isso, a gente foi
fui aprendendo, né? Então, assim, até já pegar o gancho para falar alguma coisa para vocês, né? Quem pensa ou tem interesse em algum momento de atuar nessa parte de auditoria, o pessoal às vezes fala que para você trabalhar como auditor, tem que ter muitos anos de assistência, né? Isso, lógico, ajuda você ter muitos anos de atuação na assistência, mas o fato de você ter interesse de viver aquilo, de aprender, né, de encarar ali os desafios que vão acontecendo dia a dia, que é aprendizado constante, né? Então, não impossibilita. Né? Então, a minha história aqui é um fato, né? Então, não impossibilita. Então, resumindo essa minha introdução, né, na auditoria, daqui a pouco a gente vai para a parte do empreendedorismo, mas um ano depois eu arrumei um outro emprego, cheguei para essa mesma médica e falei, doutora, vou precisar me desligar aí e tal, porque eu estou com outro emprego que vai comprometer uma parte maior aí do meu dia, também na área de auditoria e tal. E aí ela falou assim, puxa, Emerson, você é o melhor enfermeiro que eu tenho na equipe hoje. Tem como a gente dar uma remanejada aí nos horários e você continua com a gente? Então, ela arrumou um horário que não tinha dentro do quadro lá de funcionários para poder eu continuar. Acabei ficando mais um ano lá com ela, né? A mesma pessoa que tinha falado que me mandaria embora porque eu não tinha experiência, depois arrumou um horário que não tinha na empresa só para eu poder continuar, né? Então, isso foi muito gratificante e eu acabei provando para ela que sim, era possível, desde que, assim, fácil, não foi, né? Mas estudo, pesquisa, né? A auditoria tem muito isso, né? Não tem achismo. O pessoal até gosta de colocar esse termo, assim, né? Em apresentações, tudo. A auditoria não é eu acho. Né? Então, a gente tem que ter certeza naquilo que a gente está contestando, naquilo que a gente está avaliando, contratando, né? Então, isso foi lá o início, né, da minha vivência na auditoria. Entrei no outra empresa aí também, que permaneci por mais 6 anos. Essas áreas que estão mencionadas aqui, né, parte de autorizações, para quem não tem o entendimento do que é, né, auditoria, então a gente trabalha aí, tem também muita variação, tem parte de análise de contas, setor de autorizações, credenciamento, então são muitas áreas que a gente consegue, como enfermeiro, atuar, né? E eu fui passando em algumas dessas áreas, passei por praticamente todas, dentro ali dessa vivência de auditoria, e nessas empresas que eu passei, eu fazia muito treinamento, né, com o pessoal que ia entrando ali, né, chegava uma equipe nova, era um contrato novo, era alguma coisa ou outra, então eu fazia treinamento ali com as equipes, né. Então, só para pegar um exemplo dentro da auditoria, né, que eu atuava. Então, tinha lá um setor de autorizações, que eu fui supervisor de um setor de autorizações. Então, a gente, né, como na assistência, ou quem é usuário mesmo de plano de saúde, né, tem aí até essa visão do outro lado, né? Então, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa fazer um exame, né? Não tem aquele fluxo que o pessoal vai lá, pede para o setor de autorizações lá da operadora, sua operadora não autorizou, sua operadora negou, ou sua operadora está avaliando, né? Então, essa é a visão um pouco mais ali do outro lado, né? E quem está do lado da operadora, do plano de saúde, está avaliando esses processos, né? Tem diversos critérios que tem que ser avaliado para poder saber se aquilo vai ser autorizado ou não será autorizado, né? Tem a parte de home care também, né? Muito bem apresentado aí anteriormente. Isso também faz parte dos processos de auditoria, de autorizações. Então, tem bastante coisa. E essa parte que eu fui supervisor aí por um tempo, que era o setor de autorizações, tinha uma rotatividade de funcionários, era como se fosse um setor de 0800, assim, uma central de atendimento, pessoas sem conhecimento técnico que vinham para poder autorizar uma cirurgia, autorizar um procedimento, né, um exame. Então, eu fui fazendo treinamentos ali com o pessoal. Então, era rotina, entrava um funcionário novo, fazia treinamentos. Então, chegou um tempo que eu até já tinha ali os fluxos de treinamento e tal, e aí eu cheguei a oferecer para a empresa mesmo, sugerir para a empresa, poxa, vocês poderiam vender cursos aí e tal, né?
seria mais uma forma aí da empresa ganhar dinheiro. E aí, pensaram, vamos ver e tal, vai no projeto, não sei o quê. E aí, chegou um momento que, para mim, foi o despertar aí do empreendedorismo, né, que minha sogra estava com câncer de mama, foi diagnosticada, e aí a minha esposa precisava ali de uma flexibilidade maior de horário, eu também estava meio envolvido. Eu falei, poxa, quer saber? Vou sair daqui da empresa, que eu estava já há 6 anos, né, pedi as contas lá, e abri uma consultoria nessa área mesmo, né, de auditoria, credenciamento, né, a gente foi lá, alugou lá um escritório e fomos lá fazer a parte a princípio mais consultoria, né, só que acabou não dando muito certo no início, né, mais prejuízo do que lucro, e como eu já tinha um pouco essa parte de treinamento, né, de cursos, falei, vamos oferecer treinamento para o pessoal, né, vamos começar a dar treinamento, aí dar curso. E aí foi onde nasceu a Conexão, né, então Conexão Consultoria e Treinamentos, a partir de 2017, a gente começou a ministrar esses cursos para enfermeiros, para médicos, pessoal de recepção, pessoal de faturamento de hospital, faturamento de clínicas, toda a parte, tanto técnica quanto administrativa, que está envolvido, o pessoal que está envolvido nessa parte operacional, não na assistência, né? A gente ainda não incorporou nenhum curso relacionado à assistência, mas toda essa parte do processo administrativo, seja de hospital, clínica, operadora, a gente enquadra aí nos nossos treinamentos. Então, começou lá em 2017, nosso primeiro curso, com 2 participantes. E hoje, né, a gente tem o último resumo aí, que foi no mês de julho, último balanço aí, fechamento que a gente fez, mais de 150 cursos já ministrados, vários assuntos, né, mais de 3.000 participantes a gente já teve, então eu sou um dos instrutores, mas tem mais outros 6 também, de outros assuntos, a maioria enfermeiros também, então tem um enfermeiro que fala de materiais especiais, né, que é especializado lá em OPME, que são os materiais especiais, que é uma das vertentes também da auditoria. Tem enfermeiro que é especializado em auditoria, tem que é especializado na parte de contas, na parte de negociação, né? Então tem mais 6 parceiros enfermeiros aí ministrando esses cursos aqui com a gente, né? E o ano passado a gente teve aí, inclusive, uma situação que, por um lado, complicou, porque, a princípio, até, que é o histórico aqui dos participantes dos nossos cursos, então, até 2019, março de 2020 aqui, nossos cursos eram 90% presenciais. Então, a gente ia na Paulista, alugava uma sala, ministrava curso, ia para o Rio de Janeiro, ia para Distrito Federal, então era um pouco mais centralizado, né? No máximo 4, 5 capitais aí que a gente levava o nosso treinamento. E a gente tinha uma programação já, até junho, já seria de 2020, né? E aí entrou a pandemia, acabou com o curso presencial, a gente com um monte de sala alugada, passagem de avião já comprado, tudo certo, tivemos que parar. E aí entramos com o curso online. E aí acabou nos dando uma capilaridade maior, porque agora não tem limite geográfico, né? Então, inclusive, pessoas até que no momento estavam em outro país participaram de cursos conosco, né? Então, a gente está nessa crescente aqui, né? Em 2020 foram 1.083 participantes, 2021 até julho já tinha 1.160, né? A nossa meta é fechar o ano de 2021 aí com 2.000 participantes, né, 2.000 e mais ou menos aí uns 200 cursos ministrados aí até o finalzinho aí de 2021, tá certo? Muito obrigado aí, esse é um pouquinho, né, a gente tenta sintetizar aí da melhor forma possível, um pouquinho aí da minha história, da história da Conexão.
né? E quem tiver interesse de falar um pouco mais aí de auditoria, de treinamento, alguma coisa que seja relacionada aí, pode ficar à vontade, tá? Nossos contatos aqui, e-mail da Conexão, tá? Pode ficar à vontade aí, e mais uma vez aí agradeço pela oportunidade, tá Muito bom? bem, 15 minutos cravado, Emerson Oliveira Lima. Muito obrigado, hein? Parabéns aí. Olha quanta área de empreendedorismo, né? Quanta coisa diferente que dá para a gente pensar na área de saúde, aí, na área de enfermagem. Está sendo incrível, estou aprendendo demais aqui. Vou ter muito material para dar para a gente continuar nossa jornada empreendedora aí. Muito obrigado, viu, Emerson? Muito bem, vamos lá. Agora a nossa quarta convidada vai para outra área aí da área de enfermagem também. Vamos lá, currículo. Vamos lá. Bom, ela que ela tem mestrado em Ciências da Saúde na Uniso, pós-graduação em Gestão na Unifesp, graduação em Enfermagem na PUC, proprietária e diretora executiva da Sorocaba Vacinas e Saúde. Estou falando da Natália Meloni. Muito bem-vinda. Salva de palmas aí para você, Natália. Obrigado pela participação. Que bacana. Muito bem-vinda aí, viu? Faça bom uso aí do seu tempo. Olha, muito obrigada, pessoal. É um prazer aí estar participando, né, falando de empreendedorismo, né? Com colegas aí, né, Mari e Grazi, eu fui bicho delas, olha só, da faculdade, é um prazer revê-las. E a doutora Luísa, que prazer, né, gente? Falar depois dela, realmente. Que bacana. Não sei se você pode compartilhar, pelo menos a minha marca aí, mas eu vou começar. Posso sim, posso compartilhar aqui. História. Essa então aqui, eu tô né? Deixa eu aí. ver aqui. O áudio está um pouquinho baixo, Natália. Veja se dá para regular um pouquinho enquanto eu compartilho aqui a sua tela. Veja se vamos fazer um teste aí se o áudio melhorou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ainda está um pouco baixo, Natália. Falando no computador, acho que talvez se eu tivesse Pode no ser pelo celular, computador. pode ser que tivesse Então, melhor. esqueça que está em home office, fale alto como se estivesse palestrando na sala de aula. Exatamente. Não, estou em home 40 clínica. pessoas aqui na sala, olha que legal. Eu estou em Obrigado, home Natália. clínica, não estou em home casa. Não estou em home office, estou aqui na clínica. Bom, vamos lá. Eu acho que agora em época de mídia digital aí, mais do que nunca, eu tenho gravado vídeos, estou muito participativa no Instagram e recentemente até fui orientada a gravar um pouquinho da minha história, né, para que as pessoas possam saber como que a Sorocaba Vacinas começou, como que surgiu essa ideia, e no momento atual que a gente está vivendo, né, que a vacina está extremamente valorizada, né, eu já estou aí atuante com vacina, está perto de 8 anos, né. O Rogério comentou sobre a minha história, então eu comecei, a gente, né, entra na faculdade, escolhe a enfermagem, né, com aquele anseio, pelo menos para mim foi, espero que a maioria também seja, pelo cuidado, né? Então eu sempre tive essa vontade do cuidar, né? Tinha esse amor, né, pela profissão, no cuidado de uma maneira geral. E durante a faculdade a gente passa por diversas áreas e algumas a gente, né, claro que tem um gosto maior, então eu tive contato com vacinas ali, a princípio na faculdade, mas eu não tinha, assim, a certeza absoluta, até porque a gente não tem essa questão de uma visão fora da caixa muito bem. Eu era muito jovem quando entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, né? Eu fui fazer 18 anos só no último ano, então eu entrei bem jovem. E realmente, assim, você não tem, né, uma visão. Então, você vai conhecendo, e eu era uma pessoa muito curiosa. Eu queria experimentar todos os setores, então eu fiz estágio em estomoterapia até com a Mari, né? A gente fez ambulatório juntos, eu fiz centro cirúrgico, e como eu só fazia faculdade, então todo o meu tempo livre eu queria desbravar todas as áreas para eu ter certeza, quando eu me formasse, qual era
enfim, o destino mesmo, qual era a área que eu me sentia mais confiante aí, né, para conseguir atuar. Mas, de fato, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha certeza ainda, né, do que realmente eu queria, né, mas eu tive oportunidades e segui, fiz pós-graduação em centro cirúrgico e foi um dos meus primeiros trabalhos, na verdade, foi dar aula, né, eu fui professora aí por 2 anos, e aí também me colocava à frente de reconhecer todas as áreas, e isso foi muito bom, né? Porque eu tive oportunidade de conhecer diversas áreas. Mas depois de muito tempo só que eu fui, né, ter essa certeza do realmente desejo, do meu amor aí, do que me motivava, né? Que era a vacina. Então, até a história do mestrado eu acabei fazendo depois que eu tive a docência, porque na época que eu entrei para dar aula, a gente quer fazer tudo quando você termina a faculdade, né? Então, eu sempre fui muito curiosa, como eu falei, todas as oportunidades que me apareciam, eu queria, né? Porque eu não tinha exatamente certeza de qual era a área que eu ia seguir, então, enfim, todos os desafios, eu fazia pós-graduação, eu trabalhava, eu fazia estágio, tudo ao mesmo tempo, né? Para que eu realmente me encontrasse, né? Eu queria ter certeza que, enfim, eu estava preenchida da área que eu tivesse escolhido. E para isso é bacana, né? Se você seguir, fizer a pós-graduação que você tem certeza, né? Que não foi muito no meu caso, né? Eu fiz centro cirúrgico, trabalhei em centro cirúrgico, depois eu fiz em gestão. E aí, quando eu já não estava mais atuando da docência, eu voltei a fazer o mestrado, né? E nesse momento do mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de vacina. E aí, assim, né? Na verdade, como que foi essa transição? As oportunidades. A gente quer casar, né? É o momento de vida que a gente está, pessoal, com o trabalho, né? E se encontrar. Então, eu tive essa oportunidade já tendo uma porta fechada, né, no momento, e aí eu achei que docência para mim não era, né, mas eu sempre gostei de estudar, então continuei aí com o meu mestrado, mas tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de vacina. E nesse momento eu realmente me encontrei. Falei, olha, eu acho que eu consigo desempenhar, né, o meu amor, o meu cuidado aí pela enfermagem, né, fazendo o meu trabalho, né, eu sendo minha própria chefe. E foi realmente onde eu comecei com a Sorocaba Vacinas. Então, depois de anos de formada, aí eu já estava com mais de 11 anos. Até o vídeo, Rogério, se você puder, não sei se é possível compartilhar, mas eu conto justamente essa minha trajetória, né? Depois de quantos anos de formada que eu tive essa oportunidade, né, de abrir, né, a Sorocaba Vacinas, e que é hoje a minha cara, né, que a gente coloca muito amor, né, no empreendedorismo aí, porque realmente é isso, né, que vai te motivar, né, então você ter a certeza, né, que você está trabalhando com algo que você pode resolver os problemas das pessoas, né, Rogério? É isso que acho que é o empreendedorismo. Então, na época, eu entendia que, assim, vacinar com amor e carinho, né, além do que a gente vê no SUS, porque uma clínica particular de vacinação, para quem ainda, né, hoje, se é que muitos ainda desconhecem que há possibilidade de vacinas além de um posto de saúde, né, hoje o sistema, eu sou apaixonada até pelo SUS, a doutora Luísa também comentou sobre isso, a gente tem um programa aí nacional de imunizações com muitas vacinas. Hoje o nosso programa ele é um dos melhores, mundialmente falando, né, onde contempla, né, uma infinidade de vacinas e, infelizmente, muitas pessoas ainda estão num negativismo contra vacinas, né, a gente tem vivenciado aí um grande problema, mas, de qualquer forma, o SUS está ali, né, para que nos ajude aí em questões de epidemia, né, se não fosse, né, as vacinas, o que seria de muitas doenças que já foram erradicadas, né, mas existe a possibilidade de mais vacinas no serviço particular, né, então a gente fala muito que o serviço público é como se fosse o básico mesmo, né, a visão é essa, e você procurar um serviço particular, você vai abranger
né, com mais vacinas. Você pode ter possibilidade de mais proteção, né, uma maior proteção. Muitas vacinas são semelhantes, né, e muitas vacinas você consegue ampliar mesmo o espectro de proteção delas. Então, na época, né, isso já tem há 8 anos atrás, quando eu abri, eu tinha essa vontade de trabalhar para mim com amor, né, pelo que eu fazia. Eu queria ter os meus pacientes próximos de mim, queria cuidar diferente do que o posto acaba fazendo, porque como é muitas pessoas no posto, você acaba não conseguindo dar aquela atenção individualizada, personalizada, um atendimento humanizado, né, para cada paciente no momento da vacinação. Então, eu tinha muito isso, né, de cuidar com carinho, né, porque eu acho que o empreendedorismo vem disso, né, do amor, do carinho que você tem pelo seu trabalho. E foi assim que eu comecei, né? Isso há 8 anos atrás. Já passei por algumas situações aí, né? Com febre amarela, recentemente, a gente sabe que foi um caos aí para nós aqui no país, situações com gripe, e agora a maior de todas, que nós estamos vivenciando com o Covid-19. A vacina não tem ainda no serviço particular, mas a gente fica, né, nessa expectativa e assim, e vivenciamos, né, diariamente esse negativismo, né, das pessoas aí de não tomarem vacina, tantas pessoas que estão negando, né, a vacina do Covid. E, assim, me preocupa muito, né? Porque eu que estou aqui há muitos anos estudando sobre vacina e sei dos benefícios, né, que a vacinação fez e tem feito por nós. E acho que isso é uma das maiores mensagens mesmo que eu gostaria de deixar para todos, né? Se tiver pessoas próximas aí que ainda não tomaram a vacina, né, que não estejam com a questão em dia mesmo de vacinação, porque a gente acha que o adulto não tem que tomar vacina, né? Nem lembram da carteira de vacina, né? Eu lembro que durante a faculdade a gente é cobrado, né, de tomar as vacinas básicas. Aí eu espero que isso ainda continue tendo sido feito, né? Mas eu não tive oportunidade de saber durante a faculdade que existia um serviço particular de vacinação e que você poderia buscar mais proteções, né? Eu lembro que eu tive situações em pronto-socorro de entrar em contato com pacientes potenciais aí com meningite, e se eu soubesse, eu poderia ter tomado vacinas a mais, né, na ocasião, e ter dado, né, uma maior tranquilidade ali naquele momento, né, e eu sou extremamente a favor de vacinas. Eu acho que, né, quanto mais proteções, prevenção a gente pudesse ter, seria maravilhoso, né? Vocês imaginam se a gente tivesse vacina para tudo, né? Ia ser muito bom. Então, eu estou torcendo muito aí para que a gente saia dessa crise, que chegue logo vacina, né, com grande quantidade para todo mundo. Enfim, aqui eu falo um pouquinho, a minha apresentação sobre alguns dados, né, de vacina, de modo geral. Acho que até você pode passar, Rogério. Eu realmente não tive muito tempo para preparar, mas eu acho que, assim, contar e compartilhar para vocês isso, né, do que é um serviço particular de vacinação, e falar como foi desafiador e como é desafiador ainda para mim, diariamente, né, ter uma empresa, né. Então, é algo que o que me motiva, como eu falei, é realmente gostar do que eu faço, acreditar no que eu faço, né? E assim, ter essa experiência que eu vivenciei em várias áreas, para saber diferenciar, né, o que eu vivo hoje e do que eu já vivi, né? E acreditar mesmo no meu trabalho. Então, constantemente eu tenho buscado pensar fora, né, da enfermagem, né? Porque, embora eu atue, né, minha equipe, todas as pessoas que trabalham comigo são da área de enfermagem diretamente, mas eu preciso de outras áreas, né, para gerenciar aí uma empresa. Mas me perdi até aqui. Eu até acho que queria falar. Pode passar um pouquinho, Rogério? Acho que mais aqui. Sobre, enfim, missão, visão e valores. Isso tudo fui eu que acho que, assim, criei, né, todas essas, diferentemente, né, da Mari, vir de uma franquia, né,
você fundar uma empresa, né? Você começar do zero, sozinha, sem ter uma franquia. Enfim, eu olho para a minha história também e penso, né, gente, né, às vezes nem acredito, mas é extremamente gratificante, né, saber da minha história. E eu constantemente olho ainda para essa visão e valores. Valores não é algo que mude, né? Mas a missão, assim, cada vez mais a gente quer o melhor, né? Sempre. Então, isso ainda eu me questiono ali de mudar. Mas o meu maior objetivo é isso: é proporcionar a excelência, né? No serviço de vacinação para as pessoas. Que mais? E hoje, assim, a questão aqui para os bebês, que eu acho que é o que tem de mais inovador, é pensando na redução da dor, né? A vacinação, quando a gente pensa na vacina em si, já lembra e associa que vai doer, né? A gente está vivenciando também a questão do Covid, as pessoas não vão tomar, por quê? Tem medo da reação, né? Então, não pensa no benefício, né? Claro que a vacina pode causar reações, né? Isso é de fato, né? A gente sabe que estamos colocando algo, né? Para que a gente possa ficar protegido quando a gente tiver a doença. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito, mas a gente não deve ter medo, né, dessa reação, e sim da doença, que é muito mais grave, muito mais séria. Mas no serviço particular, a gente vem buscando nessa redução da dor e, de uma certa forma, tentar reduzir esses efeitos, se é que é possível, né? Então, quando a gente fala no bebê, a gente busca, né, vários dispositivos, mamalgesia, que é a amamentação durante, né, a vacinação. Isso já tem estudos também publicados que favorecem, né, essa redução da dor. Enfim, realidade virtual, que nada mais é do que a criança entrar num mundo fantasioso ali durante, né, a vacinação. Então, o que seria de inovador, né, num serviço particular também é isso, né? Além de, claro, né, todo esse cuidado humanizado e personalizado que a gente oferece para cada paciente que a gente tem. Acho que pode passar. Rogério, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente faz muitas campanhas, né, em época de campanha de gripe, né, que a gente sabe que tem essas restrições de faixa etária e as pessoas não conseguem, né, tomar tão facilmente, mas a gente beneficia as empresas, né? Então, muitas empresas devem ver mesmo como benefício para o funcionário, né? Então, o funcionário estar protegido menos falta, né? Ele vai estar mais produtivo. Então, para mim, nessa época, né, no segundo semestre, é um pouco mais tranquilo, né, porque é o momento que eu consigo planejar o meu ano, né, porque eu vivo pensando que onde tem maior intensidade de trabalho é no primeiro semestre, que é quando eu vivencio as campanhas de gripe. Então, eu atendo várias empresas, né, aqui em Sorocaba e região, e é onde mais me demanda aí tempo e trabalho, né? Então, para que vocês também entendam um pouquinho, né, sobre o meu trabalho aí, o ramo, né, de uma clínica particular aí de vacinação. Acho que pode passar, Rogério, o que mais que tem aí? Então, enfim, aí os meus contatos, né, que eu estou aqui em Sorocaba, mas eu atuo em toda a região. Que mais? E aí eu acho que do meu vídeo, que eu acho que conta um pouquinho da minha história para vocês, de como começou, né? Como eu tive esse insight de realmente montar um negócio, né? De começar a clínica. E interessante que eu ainda não sou mãe, né? Mas essa questão do bebê, que é o meu maior público na clínica, enfim, é maravilhoso, né, mamães aí? Poder proteger, é isso. Uau! Natália Meloni, muito obrigado, que legal. Vou compartilhar, sim, o link do vídeo da Natália aqui no chat também para a galera, tá bom? Aí vocês guardam. Muito obrigado, Natália. Também 15 minutos cravado aí, muito bom. Eu até ia perguntar se eu falei rápido demais e tal, mas acho que tudo bem. Acho que foi muito bem. Olha só, que bacana. Quanta área diferente, né? Estamos um pouquinho atrasados aqui, na verdade a gente deu tempo, mas ainda tem mais uma pessoa para falar, que agradecer a ela, mais uma enfermeira, que vai falar um pouco do intraempreendedorismo, como é que a gente pode empreender dentro da área que você está, como você pode inovar dentro das áreas que você atua.
Então vamos lá, vamos falar aqui do currículo, nossa próxima convidada. Vamos lá. Ela que é bacharel em enfermagem pela PUC São Paulo, especialista em saúde pública pela Unixul, educação permanente pela UFRGS, auditoria e gestão em serviços de saúde pela Faculdade Dom Alberto, atuou 15 anos como docente no ensino técnico de enfermagem e como enfermeira assistencial nas áreas ESF, UBS, urgência e emergência, pré e intra-hospitalar, SAMU, regulação de leitos, CAPS, AD, atualmente auditora de contas hospitalares. Bem-vinda, Graziela Gemiani Piazza, que bacana! Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com algumas colegas de trabalho, né, de estudo. Muito importante estar aqui. Gente, eu vou falar para vocês sobre empreendedorismo social. Porque todos esses anos que eu atuo na saúde como enfermeira, eu sempre atuei como enfermeira assistencial e estatutário, né? Diferente das minhas amigas que trabalham no serviço privado e que são empreendedoras num empreendimento que gera um lucro, o lucro que eu trabalho é o lucro social, tá? Então, uma coisa importante que a dona Luísa falou é sobre a gente ter um empreendedorismo dentro da gente, sendo da enfermagem. Vou falar um pouquinho, vocês vão entender melhor o que significa isso. E um segundo gancho, que foi o que a Mariana falou, é que tem algumas sementinhas que são plantadas na gente, que elas vão germinando, né, ao longo da vivência da gente na área. Então, a princípio, falando de empreendedorismo social, eu vou citar para vocês aqui uma frase do Schopenhauer, que fala bem assim, ó: importante não é ver o que ninguém nunca viu, e sim pensar no que ninguém nunca pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, assim, o que acontece todo dia que a gente pode fazer diferente, né? Eu atuo na saúde pública e o empreendedorismo social, ele trabalha com o lucro que é o bem-estar da comunidade, a melhora da qualidade de vida do contexto que a gente está trabalhando. Então, a gente vai inovar dentro do que a gente já tem. A gente tem algumas diretrizes dentro da saúde pública, que são os protocolos, as orientações do Ministério da Saúde, os programas que já existem, né? Quando vocês, alunos, tiverem a oportunidade de passar pelo estágio de atenção básica, vocês vão conseguir entender bastante essa realidade trabalhando na estratégia de saúde da família. Na unidade básica comum, a gente também consegue ter um pouco dessa visão, mas na estratégia de saúde da família, você tem uma visão muito mais profunda sobre isso, porque você tem um controle maior da atuação por conta da gestão e o planejamento dessas ações. A gente segue os protocolos, as diretrizes, mas você tem um retorno daquilo que você está fazendo. Então, você consegue ver esses indicadores, né, para você poder fazer um planejamento melhor. E estando na atenção básica, a gente conhece bem a realidade da população, né? Então, a gente vai inovar, a gente vai subir essa escadinha aí, né, para a gente poder crescer dentro do serviço. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a realidade do povo e a gente vai fazer um pouco não, gente. A gente vai fazer muito mais do que aquilo que é a nossa atribuição básica. Porque quando você entra a trabalhar, você tem uma súmula de atribuições dentro do serviço que você está, seja ele público ou seja ele privado. Então, é a gente fazer um pouquinho mais do que a obrigação, né? A gente fazer um pouquinho mais do que muito mais do que a nossa súmula de atribuições. É a gente cumprir o dever daquele juramento que vocês vão fazer no dia que vocês se formarem. Então, é algo muito maior, sabe? É muito bacana. Para a gente poder empreender, né, o empreendedorismo social, a gente vai usar ferramentas que não são palpáveis, né? Então, a gente vai contar com a proatividade, com a criatividade, e falar para você que professor e enfermeiro tem uma criatividade incrível, hein, gente? Vem lá de dentro, né? E se não vier, a gente acha e arruma ela, porque precisa, né? A situação
ela faz nascer isso. É a terra fértil que a gente está trabalhando, né? Então, a gente vai precisar de proatividade, criatividade, comprometimento, engajamento, a humanização no trabalho, o conhecimento da realidade do povo, porque você precisa ter empatia. Para você empreender, para você inovar, você precisa transformar a realidade daquele povo. Então, você precisa conhecer a realidade dessas pessoas e sentir o que elas precisam. E você só vai conseguir desenvolver esse projeto quando você tiver uma relação de confiança e respeito com o paciente, que é o que a gente fala que é o vínculo, né? Para você transformar a realidade de alguém, você precisa conhecer essa realidade para ver o que a pessoa precisa e você tem que dar para ela o que ela precisa do jeito que ela precisa, não do jeito que você acha, né? E você tem que conseguir alcançar, levar para aquela pessoa o que ela precisa, né? Então, assim, o que ajuda a gente um pouco trabalhando como enfermeiro num serviço público, que é a experiência que eu tenho? Primeiro que a gente precisa de indicadores para isso. Alguns indicadores, eles são no dia a dia ali com a pessoa, né? Então, você vai ouvir as queixas da equipe, as queixas da população, os problemas que vão surgindo, né? Outros indicadores, eles são palpáveis, tá? A gente tem o DataSUS, por exemplo, que é um sistema do governo, ele é um sistema informatizado para entrada de dados referente às ações de saúde que são desenvolvidas no país, as ambulatoriais, as hospitalares. Então, todo o sistema de saúde tem um vínculo de preenchimento dos dados coletados no DataSUS. Vou dar uns exemplos aqui para vocês dos que eu trabalhei com mais afinco, né? Alguém botou uma pergunta no chat, né? Gente, eu sou cria de PSF, tá? Quando eu terminei a minha faculdade era... Eu me formei na PUC São Paulo, que o campus é aqui em Sorocaba. Ela é muito voltada para atenção básica. E quando eu trabalhei, um dos meus primeiros trabalhos como enfermeira assistencial foi numa estratégia de saúde da família de um município do Vale do Ribeira, onde o PSF foi implantado como projeto piloto no estado de São Paulo, que é o município de Itapeva. E eu entrei lá, o PSF funcionava redondinho, sabe? Eu tinha a equipe completa, inclusive com saúde bucal. As minhas agentes comunitárias de saúde, elas eram tão bem treinadas, foi um programa do governo federal de treinamento para o início do projeto, por ser piloto, né? Elas eram tão bem treinadas que elas me entregavam as planilhas em ordem alfabética, sabe? Era um negócio assim, era mágico até, de tão legal que era. Então, dentro do PSF, por exemplo, você tem o SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica. O enfermeiro, no PSF, ele é coordenador da unidade, então ele é gestor. Então, é com esses indicadores que você vai ter lá, por exemplo, o número de pacientes acamados, de diabéticos hipertensos, de menores de ano, de gestantes, os pacientes de risco, de vulnerabilidade social, de usuários de droga, porque como as agentes comunitárias, elas fazem cobertura total do território, e 100% das visitas domiciliares, você tem controle de dengue. Então, com esses indicadores, você consegue fazer o planejamento. Então, na atenção, no PSF você tem o SIAB, na saúde mental você tem a RAS, que é o registro das ações ambulatoriais, onde você coloca os CIDs dos pacientes para você ter ideia das doenças que são mais acometidas, né? Na atenção básica você tem o Plano Nacional de Imunização, você tem o CIS pré-natal, então a gente tem os indicadores, né? Então, para que dê certo esse empreendedorismo social, a gente precisa envolver várias pessoas e vários segmentos da saúde. Se tem uma coisa, gente, que não dá certo é trabalhar sozinho. A gente tem que fazer parceria e tem que ter network, foi o que a dona Luísa falou, né? Ela tinha um conhecimento de pessoas que ajudaram muito a desenvolver o trabalho dela. E na saúde pública não é diferente. Então, a gente precisa ter, a princípio, a parceria com as outras secretarias. Então, da ação social, da cidadania, às vezes a Secretaria da Educação, a Secretaria de Planejamento. Então, a gente precisa dessas parcerias, precisa do network com a comunidade. Isso a gente chama de capital social, né? Eu não tenho dinheiro para fazer o empreendedorismo, mas eu tenho os contatos que vão me trazer as ferramentas para eu conseguir desenvolver, né?
Então, o desafio maior que eu acho, e já tem até pesquisas que comprovam isso, é você empoderar a população para participar desse processo. Eu tenho especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a gente trabalhar com educação continuada. E a educação continuada é uma ferramenta do SUS de trabalho. A gente acha que educação continuada é aqueles cursinhos de reciclagem que a gente faz no trabalho, e não é. Educação continuada é a gente continuamente fazer o levantamento dos problemas que a gente tem no trabalho, conjuntamente levantar as possibilidades de resolução, porque quando as pessoas estão envolvidas nessa problematização, elas são coparticipantes e corresponsáveis pelo resultado. Então, todo mundo atua junto, todo mundo pensa junto, todo mundo planeja junto. Então, o desafio maior é a gente envolver a população nisso, tanto que a gente tem, por exemplo, os conselhos de saúde nas unidades de saúde, né? A gente tem os conselhos locais em cada unidade, a gente tem o conselho municipal, que tem poder deliberativo a partir das propostas que vêm dos conselhos municipais. O que acontece nos conselhos locais, perdão, o que acontece no conselho municipal, que é decisório, a gente encaminha para os conselhos estaduais. Então, isso vai mudando as políticas públicas, só que a gente tem até uma lei que determina a existência do conselho local e municipal. E tem que ter 50% de participação popular. Então, a gente precisa empoderar a população para participar disso, né? E essa relação de empoderamento das pessoas nesse processo é a gente quebrar a cultura de vitimismo, né? De que as pessoas são marginalizadas, excluídas, e começar a fomentar uma cultura de fortalecimento, de que eles também podem empreender junto com a gente, porque elas vão se beneficiar disso, né? E se a gente trabalhar junto, a gente vai atingir esse objetivo mais rápido, comum, né? Mas a gente não pode deixar de articular com os contatos que a gente tem, né? Então, esse empreendedorismo, ele nasce sempre dos contextos turbulentos, né? Das crises, dos desafios econômicos, sociais, ambientais, do local que você está, né? A gente observa esse problema e elabora uma alternativa de enfrentamento, né? E geralmente isso acontece pela incapacidade das instituições governamentais de tratar esse problema social, né? Seja por questão orçamentária ou seja por questão política, né? Então, a gente visa a criação de valores sociais, de inovação, né? Eu gosto muito dessa frase do Freud, que fala que qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. A gente sempre é responsável por tudo que acontece ao redor da gente, né? Principalmente quando você não faz nada, né? O mal triunfa quando os bons não se movimentam, né? Isso é muito legal. E aí, a gente vai sempre buscar promover o bem-estar da sociedade, transformar essa realidade, ajudando um grupo de pessoas ou uma classe maior, né? Eu sempre ouço que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, a gente precisa fazer, nem que seja uma sementinha, porque se você conseguir mudar a vida de uma pessoa ou de uma família, a gente vai conseguir transformar, né? Citando alguns exemplos de empreendedorismo social, né? Gente, você quer empreendedora melhor que Florence Nightingale, gente? A mulher mudou a história mundial da enfermagem com tudo que ela fez ali, né? Começou na Guerra da Crimeia. E os atos dela refletiram na primeira escola de enfermagem, né? Com um padrão diferenciado. Aqui no Brasil, a gente tem a Ana Neri, né, que infelizmente não foi reconhecida imediatamente pelo que fez, né? A gente teve aí os padrões de enfermagem no Brasil muitos anos após a morte dela, né? Maria Montessori, que foi uma médica que implantou método educacional diferenciado. Então, tudo isso é empreendedorismo, né? Aqui no Brasil, a gente tem outros projetos ambientais também, que é o projeto Tamar, né?
E eu queria contar para vocês bem rapidinho, que eu acho que já deu mais do que o tempo, né? Sobre alguns projetos de empreendedorismo que eu não fui a mentora, mas eu tive a honra de participar aqui em Sorocaba. Eu trabalhei muitos anos na saúde mental, num CAPS álcool droga, onde a gente fazia oficinas de geração de renda para ensinar os pacientes a trabalharem, a pensarem fora da caixa, a fazerem coisas diferentes. A gente fazia festa na unidade, a gente arrecadava coisa para poder fazer essas festas, porque primeiro você traz as pessoas pela música, pela comida e pelos brindes, né? E ali dentro você começa a desenvolver as ideias, porque não são as coisas palpáveis e materiais que vão fazer essa diferença. Isso é só um atrativo para a pessoa vir. O que vai fazer diferença é o conhecimento que a gente tem para passar para elas, para realmente fazer essa mudança de cultura e essa melhoria da qualidade de vida, né? Eu fazia tudo isso, gente, sem saber que isso era empreendedorismo. Quem contou isso para mim foi o professor Rogério e a dona Luísa, que falaram para mim. Os dois falaram. A dona Luísa falou, viu, Graça, você tem que falar sobre empreendedorismo social, é isso que você faz. Então, acho que a gente tem que se engajar em trabalhar assim. Na UBS que eu trabalhei aqui, a gente tinha um projeto chamado Balada da Saúde. É um projeto de uma enfermeira antiga, né? A família dela é toda do Rotary, então tinha uma injeção de dinheiro ali do Rotary por essas parcerias. Mas tinha cama elástica, tinha brinquedo inflável, tinha pipoca, algodão doce. As secretarias da prefeitura ajudavam com um carro de som, com a música. E aí, cada sala da UBS era sobre um tema, sobre gravidez na adolescência, sobre cuidados com hipertensão. Então, as pessoas iam lá e elas tinham que passar por essas salas para receber uns tickets, e elas trocavam esses tickets pelos doces, pelos brinquedos, e isso começou a virar um evento tão grande. A princípio era para as crianças e os adolescentes, mas começou a contemplar toda a população do bairro, e as pessoas gostavam de estar lá. O vínculo com a unidade aumentou, a gente conseguiu fazer projeto caminhada com os idosos. Ai, meu pimpolho aí. A gente conseguiu fazer horta na unidade. Então, e o trabalho da horta, além de alimentar o corpo das pessoas, alimentava a alma de quem trabalhava naquilo. Então, você realmente consegue transformar só com a força do seu trabalho, com o seu empenho, seu comprometimento. Então, para vocês que estão chegando na enfermagem agora, parabéns por estarem participando desse evento, gente, porque vocês estão tendo uma oportunidade de aprender coisas que na nossa época, e olha que eu nem sou formada há tanto tempo, são só 15 anos, a gente não tinha esse conhecimento. A Natália falou, não sabia que tinha clínica de vacina, eu não sabia que a gente podia desenvolver empreendedorismo na enfermagem. A dona Luísa foi mais pioneira ainda, porque ela fez um negócio que nem existia no país. Então, independente de ser um negócio grande ou ser um negócio pequeno, tudo faz diferença na vida das pacientes. Teve uma vez que eu encontrei uma paciente num posto de saúde aqui em Sorocaba, ela era lá de Itapeva, do PSF, e quando ela me viu, ela pulou em cima de mim, me deu um abraço apertado e falou, nossa, que alegria de te ver, Grazi, que bom que você está aqui, você foi embora de Itapeva, nunca mais eu te vi. Eu falei, eu não tinha reconhecido ela, uma senhora bonita, bem vestida, corada, hidratada, consciente, orientada, né? E aí, quando eu me toquei de quem ela era minha paciente do PSF, que tinha sérios problemas de saúde, e eu consegui mudar a realidade dela, e eu só entendi isso o dia que ela falou assim para mim. Eu falei, nossa, como a senhora tá bonita, desculpa, eu não te reconheci. Ela falou assim, eu segui todos os conselhos que você me deu, e olha hoje como eu estou. Né? Então, assim, são coisas incríveis, Palmas. né? A minha mãe, gente, quem sou eu para interromper, né? Eu tenho juízo, então. Para vocês, porque é a gente entender a realidade da pessoa, né? Eu falava assim para ela sobre a orientação nutricional, por exemplo. Ela comia muito carboidrato, muito óleo. Ela falava, eu não tenho dinheiro para comprar verdura. Eu falava, olha, o ideal é a senhora consumir na sua casa, com um casal, que eram 2 pessoas, 1 litro de óleo por mês. A mulher consumia 4. Eu falei, então mês que vem a senhora compra só 3. E o dinheiro desse óleo que sobrar, a senhora compra 2 maços de couve. Né? Aí no outro mês a senhora vai mudando. E aí ela foi mudando a consciência, a forma de pensar. Ela precisava só de um norte. A princípio ela perguntava muito para mim.
Mas eu não sabia tudo isso, eu tinha ajuda da nutricionista, que era uma amiga, que nem trabalhava no PSF comigo. Gente, tudo é network. Esse WhatsApp é a 8ª maravilha do mundo. Isso é uma bênção. E aí, a gente foi trocando figurinha, a princípio eu fui orientando, depois ela foi entendendo e ela fez isso sozinha. Uma outra ocasião também que você vê que dá fruto o trabalho da gente, minha mãe estava no centro da cidade e uma das vendedoras da loja que ela estava comentou que precisava colher prevenção, mas não tinha vaga com o médico. E a vendedora que estava atendendo a minha mãe falou bem assim, marca com a enfermeira. Ela falou, não sei, colher prevenção com a enfermeira? E ela falou assim, imagina, a enfermeira do posto que me atende, ela é ótima, ela explica tudo, ela é super delicada, depois que termina, ela faz um grupo para explicar o resultado do exame, a gente entende direitinho, quando a gente não entende, ela explica de novo. E aí a conversa ficou por isso. E eles mudaram de assunto, começaram a falar sobre filhos, não sei o quê. Aí a minha mãe pegou e mostrou a foto das crianças dela para a moça da loja. E a moça falou assim, é essa enfermeira que me atendeu no posto. Então, assim, a gente não vê na hora. Às vezes a gente esmorece, porque você fala, eu não estou vendo o resultado do meu trabalho, né? A minha mãe voltou, parecia um baiacu, inchada de felicidade do centro da cidade, porque falaram bem do trabalho da filha dela. É gostoso a gente ouvir isso, né? A gente vê a paciente agradecer, a gente vê a vendedora falar bem do trabalho da gente, mas não é isso que faz a gente ver o resultado do nosso trabalho, é você ver na cara da pessoa a diferença. E com o tempo a gente consegue perceber isso, mesmo que as pessoas não falem, né? Isso faz uma baita diferença, gente. Então, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos à enfermagem, ponham essa força de trabalho aí, porque vocês podem mudar o mundo, gente, o mundo. Não é só ali aquela pessoinha, aquela casinha, aquela comunidade. Junto a gente pode mudar o mundo mesmo. Obrigada, gente. Desculpa o adiantado da hora. É tanta coisa para falar, não dá para falar em pouco tempo. Obrigada. Não, realmente é desafiador. Muito obrigado, professora Graziela. É realmente desafiador para todas vocês e o Emerson, né? Com a história que tem, né? Com a bagagem que tem, aí a gente fazer com que falem pouco, né? É realmente desafiador. Mas eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que a gente passou bastante da hora, né? 21 minutos da hora, professora Elaine. Não vou jogar a responsabilidade da professora deixar ou não fazer perguntas, mas assim, fiquem à vontade, né, para que aproveite aqui a presença dos nossos participantes. Não sei também se algum de vocês precisa ir, porque eu sei que vocês tinham compromissos também. Natália já tinha avisado isso para a gente, né? Então, professora Elaine, tem que marcar outras datas, viu? É verdade, Vinícius, marcar um workshop com esse pessoal bom aí para a gente ter uma imersão, né? É muito fantástico, né? E fico feliz, não sabia que a enfermeira Graziela é casada com o professor Rogério, é isso? Ah, gente, que demais! Muito bom, muito bom. Gente, que noite incrível, muito obrigada, viu? Com certeza vai vir alguma perguntinha aí, o Vinícius já está meio que preparado. Vamos lá, então vamos abrir para as perguntas então aí, fiquem à vontade com o tempo aí, para que se alguém precisar sair também, né, professora Elaine? Isso, não tem problema, porque eu sei que tem compromisso, a gente está em eletivo e assim vai. E nossos convidados também. Vamos lá. Grace, pode falar. Não sei se ela ia perguntar, né? Senão o Vinícius também tinha pergunta, enfim. Acho que eles podem levantar a mãozinha, alguma coisa, pode né? levantar a mão, pode perguntar pelo chat, mas apareçam, abra uma câmera, aproveite aqui nossos networking aqui com os nossos participantes, nossos convidados. Tinha até a galera querendo mandar currículo. Já até tive uma ideia aqui com um amigo meu já, de fazer um brainstorm dessas ideias aí. Da gente elaborar um próprio negócio. Vamos trabalhar isso no próximo encontro, hein? Falar de design thinking, modelo de negócio. Pessoal, eu vou precisar ir mesmo. Foi um prazer ter participado. Deixei os meus contatos. Se caso alguém, enfim, quiser tirar alguma dúvida, quiser vir conhecer a clínica, será um prazer, viu? Sucesso a todos aí. Espero ter motivado, né, e colocado alguma semente aí para todos. Feliz em rever quem fazia tempo que eu não revia. Tá, e é isso. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração. Tudo de bom. Obrigada, Natália. Sucesso nas vacinas.
Isso. Tudo de bom. Sem problema, Grace. Alguma pergunta? Uma pergunta, então, vai. Para a gente encerrar aqui com uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Pode ser entre vocês também, que estão aí, que palestraram, que conversaram. Posso encorajá-los, professor? Sim, professor. Eu acho que na fala de todos, né, houve uma palavra aí que transitou nas falas, que é a coragem, né? A gente às vezes não acredita na gente, né? Acreditamos mais no outro, e eu acho que esse empoderamento que vocês trouxeram nessa fala hoje vai despertar muitas sementes, né, aqui nesse grupo, né? Muitas luzinhas. É um grupo que está no 8º semestre já, né? Então está terminando, logo estão aí a campo, e eu tenho certeza que serão diferenciados, né, pelo dia de hoje, pelas palavras impactantes, né, de coragem. Acreditem em vocês, né? Com certeza todos não estavam com o plano 100%, todos os pontos ali alinhadinhos, né? Mas vocês iniciaram, né? E esse movimento diário, movimento a cada dia, não parar, e muito estudiosos, todo mundo muito dedicado à profissão, né? Eu acho que é isso, a gente não pode parar, e é uma honra conhecer profissionais e enfermeiros como vocês. Muito obrigada. Queremos mais, professor Rogério. Escola de Negócios 2, 3, 4. Não, mas tem mais, Gente, tem mais encontro, né? Sem dúvida. Com essas falas, Gente, assim, com essas palavras maravilhosas, professora Elaine, então, eu acho que a gente encerra aqui. Acho que a Mariana precisa falar alguma coisa. não, eu só queria fazer um comentário. À vontade, por favor. Eu falei sobre a franquia porque eu já sabia que a Natália ia palestrar e que ela tinha um negócio próprio que era um modelo diferente de franquia, tá? Por isso que eu não falei do meu próprio negócio. Então, o meu negócio foi montado a partir de franquia por isso mesmo, porque a Monique era bem mais nova que eu, nós temos 10 anos exatos de diferença. Ela veio de uma família de empreendedores, o pai dela tem uma empresa, tem uma serralheria aqui em Sorocaba, já há mais de 25 anos, e eu venho de pais CLT, né? Minha mãe era bancária, meu pai era metalúrgico, então a minha vida profissional, e eu trabalho, gente, desde os 14 anos. Então, o meu exemplo era de vida profissional CLT. Então, eu era bem arraizada, assim, né? Ai, gente, como que eu vou empreender? E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu trabalho num hospital público, eu sou enfermeira e estomaterapeuta nesse hospital público, dou aula, sou consultora de hospitais, sou consultora em casas de repouso, tenho, né, meu próprio negócio, porque nesse momento, ser estomaterapeuta nesse hospital público faz bem tanto para mim, porque eu consigo atingir um público que precisa desse tipo de serviço, que é muito carente, né, como aqui em Sorocaba. E também me ajuda na minha clínica, né? Como a Graziela falou, a gente precisa de networking, tá? Então, me ajuda em contatos médicos, é uma troca. Então, eu consigo público atender. carente que não tem acesso ao serviço, né, Mari? Exato, eu consigo atender os pacientes. Eu atendo em 2 ONGs hoje, como estomaterapeuta, numa ONG só de pacientes estomizados e oncológicos, e numa outra ONG de pacientes paliativos, em cuidados proporcionais, também como estomaterapeuta. Porque a gente precisa também fazer esse tipo de serviço. E eu estou muito feliz de poder participar de um trabalho desse, Rogério. Que trabalho incrível que vocês fazem aí na universidade. Parabéns. É isso aí, muito obrigado, então. Imagina. Pessoal, boa Gratidão. noite, até a próxima. Vamos ficar com aquela vontade de quero mais, com certeza. Por isso que as falas foram pequenas. Muito obrigado, que todos ficam com saúde, se cuidem, nada de negacionismo, como diz a Natália, né?
Por favor, vamos se vacinar. Terceira É isso mesmo. dose. Eu com essa minha barba branca, estou entrando na fila aqui do reforço. Tá bom? Gente, alguém Fiquem com mandou Deus, uma todo mundo, e até o perguntinha. próximo encontro, hein? Hã? Alguém mandou uma perguntinha aí, se é muito difícil abrir um negócio pela Anvisa? Se é muito difícil? Não, não é. A Anvisa, ela tem as normas que você tem que seguir, né? Então, você tem, por exemplo, uma clínica de enfermagem. Então, você tem que ter coleta, né, de material infectante, dependendo do tipo de serviço que você faz. Você tem que ter banheiro masculino e feminino, tem que ter acessibilidade. Então, se você está num lugar que não tem, você tem que estruturar isso. Você tem que ter protocolo. Tudo que você faz tem que ter protocolo. Então, se eu faço um curativo X, eu tenho que ter passo a passo como é feito esse curativo. Se eu atendo um paciente estomizado, como que eu faço a limpeza dessa estomia? Que tipo de material que eu utilizo? Tudo tem que ter protocolos. Não é difícil, né, amiga? É Não é trabalhoso. difícil. É trabalhoso. Mas, gente, tudo dá trabalho nessa vida. Filho dá trabalho, trabalho dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Tudo é difícil, Muito a gente bom. só escolhe qual difícil que a gente quer, né? Exatamente. Pessoal, fiquem com Deus, então. Boa Amém, noite. vocês muito também. obrigado. Até a Precisarem, fico à próxima. disposição. Até. Valeu.